acabar tudo. Página 10, Física A, vamos fazer a 0220. Bom. Página 10, 0220. Ótimo, ótimo. Ótima pedida. Um ciclista percorre metade de um percurso com velocidade escalar média de 80 km por hora. E a metade restante, 120 km por hora. Velocidade escalar média do percurso todo, parecido com aquele exemplo que eu fiz na aula. Galera, olha só que interessante que eu vou dizer agora. Quando ele fala metade do percurso, dá vontade de dizer isso aqui, né? X sobre 2. E a outra metade, então? X sobre 2. Porém, se tu não quiser trabalhar com fração, tu pode chamar de x e x, né? Concorda comigo? Vai mudar quase nada. Mas às vezes, nesse problema, mas às vezes uma pequena mudança dessa pode facilitar ou deixar a conta infernal. Vamos deixar x sobre 2 que vai dar no mesmo. Ele disse que aqui a velocidade era 80 km por hora. E no segundo trecho era 120. Não é só somar e dividir por 2? Por que que não? Porque o importante é o tempo ser igual, né? Se ele está a 80 por hora aqui, ele vai demorar mais tempo do que a 120. E os tempos, se os tempos fossem iguais, era só somar e dividir por 2. Sabe que tem até macete, tem professor que faz uma fórmula macetosa, prepara para o aluno a fórmula, que eu me recuso a fazer, e deixa a fórmula pronta. Aí o aluno decora aquela fórmula e caiu aquela questão que o professor falou. Ele com a fórmula decorada, sei lá, magicamente, buf, mata a questão, sem saber bulhufas de física, ele decorou uma fórmula. Eu acho isso triste, porém, de repente, algum de vocês precisa desse artifício. E aí tu pode me pedir, professor, faz a fórmula mágica, eu farei. Porém, ó, olha como é legal, é só saber a ideia de velocidade. Mas talvez tu tenha que treinar algumas vezes para que esse exercício seja teu. Eu demorei, eu tive que treinar algumas vezes no meu terceirão para entender aquele tipo de exercício. Demorei, cara. O que é velocidade média, meus queridos? É tu pegar a distância toda. Qual é a distância toda? X sobre 2 mais... E dividir pelo tempo todo. O tempo desse primeiro percurso mais o tempo desse. E é isso que eu não sei. Porém, se eu usar a definição de velocidade média no percurso 1, olha o que acontece. 80 é a velocidade. A distância é x sobre 2. E o tempo eu quero descobrir. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Aqui vai dar um trabalhinho a mais, ó. Vai dar x sobre 2 dividido por 80 sobre 1. É a primeira. Eu que já estou de saco cheio de fazer isso, já sei que eu posso multiplicar esses dois, ó. Porém, no meu terceirão, eu não confiava nessa passagem. Eu ficava toda hora fazendo divisão de fração, o ano todo. Aí lá no final do ano, fiquei exausto e vi, não, pelo amor de Deus, eu posso multiplicar essas duas porcarias. Então, tu é que tem que descobrir. Eu não confiava, tu vê, eu não confiava. O senhor falava, não, faz isso aí. Eu, não, estou inseguro, vou fazer divisão de fração. Cada um na sua, eu era meio pirado. Depois passou, fiquei normalzinho. 120, x sobre 2, delta t. Igual, né, galera? Ó, usei a definição de velocidade e ali. Está dividindo, passando, multiplicando, tá, mas, meu Deus, não dá mais, não dá mais. Se tu uma passagem dessas tu não entender, tu me pergunta que eu te digo o que aconteceu. Né? Porque a gente já está brincando dessa história há 3 anos agora vai fazer, né? 3 anos. Vocês fizeram matemática no primeiro ano comigo? Não, né? Sim. Exato. E se der merda, me culpa. Ó, tempo e tempo, é isso aí. Aqui, x sobre 160 e x sobre 240. Agora, fraçãozinha, ó. Ó como uma fração importante, ó. Ali em cima vai dar 2x sobre 2, que é x, né? Certo? Se nós tivéssemos chamado de x e x mais x daria 2x. Certo? Só que aí lá embaixo daria um pouquinho diferente, né? Compensaria, não mudaria a resposta. Isso que é bonito, né? Não muda a resposta. Isso aqui é importante. Mínimo entre 160 e 240. É o mínimo entre 16 e 24, né? 48, 480, né? Como é que tu fez isso, professor? Na verdade é porque eu já fiz isso 1 zilhão de vezes. Mas tu não tem obrigação de fazer dessa maneira, né? Tu vai aqui no cantinho,
80, 120, divide por 2, 40 e 60, divide por 2, 20 e 30, vamos tirar o zero não. Ou a gente bota o zero no final, pode ser? Certo? Que seria o dividir por 10 ali, né? Aí fica 2, aí tu divide por 2 dá 1, e tu divide por 3 dá 1 também. 6, 12, 24, 48, botando 0, 480. Divide por ali embaixo. Quanto? Beleza, 3 vezes x, 3x. 2x. Beleza? Lá em cima deu x, tá galera? E ainda a última divisão de fração é a primeira vezes 3x mais 2x, 5x. Corta o x de cima com o x de baixo, velocidade média, 40 dividido por 5 dá 8, 8 por 5 dá 1.6, então dá 9.6. É verdade? É verdade. Dei o zero, né? Eu olhei só por 48. 96 km por hora. Oi. Eu fiz de um jeito diferente, eu não sei se foi por coincidência que deu certo ou não. Bom, mas como ele estava com 120 no segundo, e como o percurso, o tamanho era, cada um era um percurso só, dividido em 2, eu fiz que o primeiro percurso ele levou 1h30, e no segundo percurso ele levou só 1 hora, fazendo com que ao todo ficasse 120 km em cada um. 120 km mais 120, 240 sobre 2.5. Ótimo. Ele deu 96 também. Perfeito. Hoje eu estava discutindo com um guri do primeiro ano, ele ficou chateado quando eu falei, pô, o cara que faz de cabeça é meia boca, aquela minha fala de sempre, né? Ele ficou magoado, aí no final a gente ficou filosofando juntos. Professor, pô, eu fiz a conta de cabeça. Eu falei, mas tu não fez a conta por Bhaskara, esqueceste do resultado negativo, não entendesse a letra E, porque a letra E tinha a ver com a resposta certa do D. Mas eu falei, pô, cara, tu foi ninja, tu foi, é a mesma coisa, tu foi ninja. Mas foi mais rápido a tua solução do que a é um minha. caso específico. É um caso específico. Mas tu pode dar o teu jeitinho brasileiro sempre. De repente, poderia ter chamado de 80 km, 80 km, aqui daria 1 hora, aqui daria 3 quartos de hora. Ninja. Cara, dá esse... Vocês sacaram o que ele fez? Só pra quem de repente não curtiu a nossa discussão aqui, ó. Olha que ideia criativa do amigo. Ele supôs que os trechos eram de 120 km. Eu chamei de x sobre 2, ele chamou de 120 km. Mas e se não for, professor, 120 km? Não interessa. Se for 1.000 e 1.000, se os trechos forem iguais, a conta vai dar certo. É isso que é importante. Aí aqui ficou 1 hora. Concorda? 120 km, 120 km por hora dá 1 hora. 80 km, 1 hora. Mais meia hora, mais 40 km, dá 120 km, 1 hora e meia. Tá certo ele? Demorou 1 hora aqui e 1 hora e meia aqui, 2 horas e meia. 240 km dividido por 2,5, que é 2 horas e meia, vai dar o 96 km por hora. Mas, se eu quiser avacalhar e deixar esse tipo de jeitinho brasileiro difícil, eu posso. Concordas? Daria para fazer por regra de 3. Mas eu ainda poderia mexer nisso, né? Concordas? Por isso que é bacana saber o que significa velocidade média e saber aplicar a definição. Mas sempre que vocês encontrarem um jeito um pouquinho mais agilizado, comenta como o amigo fez, porque isso um dia pode... Putz, vou fazer que nem o cara fez naquele dia porque foi mais rápido. Beleza? Parabéns, hein, garoto? Adorei a tua solução. Muito bom. Show de bola. Eu chamo de jeitinho brasileiro porque é um jeito próprio, né? O cara vai lá e, putz, vou fingir que a distância é tal, né? E vai funcionar. Vai funcionar. Tem outros jeitinhos brasileiros que a gente vai usar em vários outros momentos. Muito bom. Qual era a letra, galera? Era discursivo? Oh, que beleza, hein? A galera pediu 2 discursivos. Estou orgulhoso. Vamos brincar de física B um pouquinho antes do recreio?